O Hospital Carlos Serrano Malzone participa do 14º Congresso Brasileiro de AVC, com dados inéditos de estudos aqui realizados em Matão, no setor de atendimento de AVC e hipertensão arterial. E o primeiro simpósio médico vai acontecer nos dias 10 e 11 de novembro em Matão, e é por essa razão e sobre esse assunto que a gente vai tratar com o Dr. César Minelli, neurologista, que está à frente de toda essa pesquisa, e vocês sabem disso já há muito tempo, não é? Bom dia, Dr. César, obrigado pela presença. Bom dia, Daércio, bom dia, Adalberto, bom dia a todos os ouvintes. Há quanto tempo existe esse núcleo, esse setor de pesquisa dentro do hospital? Desde 2008 nós Já realizamos... tem um histórico bom aí, né? É bom. Nós realizamos pesquisas, estudos na área de AVC desde 2008 e desde 2015 nós temos um banco de dados no hospital, onde todos os pacientes que sofrem AVC, os dados deles são incluídos nesse banco de dados e esses pacientes são acompanhados por um ano. E isso, como nós somos o único hospital na cidade, todos os pacientes que têm AVC na cidade, nós temos oportunidade de captar todos esses pacientes, né? Porque se a gente tivesse 2 ou 3 hospitais, a gente não teria o dado do impacto do AVC numa cidade toda, porque esses pacientes iriam ser divididos, cada um iria para um hospital, né? Como no nosso hospital é o único da cidade e todos vão para o nosso hospital, a gente tem um real impacto do que significa o AVC numa comunidade. Então a gente chama disso daí de estudo baseado em comunidade. Isso dá uma fonte de informação para a gente saber o real acometimento, o que acontece numa cidade, quando o impacto do AVC numa cidade. Nós conseguimos ter isso daí, uma oportunidade que poucas cidades no Brasil têm isso, né? Na verdade, só Matão e uma cidade em Joinville que tem isso daí. Baseado nisso, nós fomos convidados a passar os dados que nós temos desse nosso estudo no Congresso Brasileiro que teve de AVC. Já se vão 13 anos de pesquisa. 13 anos de pesquisa. E a que conclusão, vamos lembrar aqui os ouvintes que AVC é o mesmo que derrame cerebral, muitos conhecem assim. Doutor, a que conclusão vocês chegaram até aqui nesses 13 anos? Então, o que nós apresentamos, os principais dados que nós apresentamos nesse estudo, é que de 2015 para cá, nós conseguimos observar, quando a gente acompanha a incidência, ou seja, a ocorrência de novos casos de AVC, nós tivemos uma estabilidade com uma tendência de queda até 2019. 2019 teve um aumento, tá? Caiu de novo em 2020, pouca coisa, mas aí de 2020 para cá está em uma ascendência muito preocupante, né? Então está aumentando os casos novos de AVC aqui em Matão, e nós, comparando com dados de outras cidades, nós observamos isso também. Tá? Os próprios dados do Ministério da Saúde observou que houve um aumento das internações de casos de AVC no Brasil, de internações. Além de nós observarmos um número maior de internações, nós observamos também de casos que não que não são internados, mas estão ocorrendo. Essa é a grande vantagem de a gente fazer um estudo populacional aqui em Matão. Tem casos que tem AVC, mas não precisa internar, tá? Mas se você não internar, você não fica sabendo que ocorreu ou não. Aqui em Matão nós temos essa possibilidade. Tem casos que não internam, mas a gente sabe que teve AVC. Então a gente sabe quantos casos estão ocorrendo de AVC na cidade. Porque ele tem variações entre mais graves, médios e menos graves? Isso, exatamente. O AVC, a gente fizer uma divisão entre leve, moderado e grave. Tem paciente com AVC que fica com um déficit muito discreto, às vezes uma alteração pequena de mover um lado do corpo, de falar, de compreender as coisas, né? Aí AVC mais graves, onde a pessoa tem uma dificuldade para deambular, para engolir. E os gravíssimos, né? Onde a pessoa fica acamada, né? Fica dependente de todas as coisas, não consegue respirar, fica dependente de todos os cuidados, gente para dar banho, para dar alimentação por sonda, né? Às vezes tem um AVC e já entra em coma. Então, assim, tem desde casos leves, que a pessoa às vezes continua fazendo todas as atividades dela, mesmo na fase aguda do AVC, né? Casos mais graves que a pessoa entra em coma. Então, a gente precisa, né? Essa é a grande vantagem de Matão, nós conseguimos pegar todos os pacientes
a apresentação das formas tanto os leves quanto as mais graves, todas essas formas nós conseguimos incluir nesse banco de dados. E desde quando o senhor disse que, principalmente a partir de que ano aumentou? Houve uma queda de 2015 a 2019, em 2019 começou a aumentar no meio, teve um pico grande em 2020, caiu um pouquinho no finalzinho de 2020, aí de 2021, 22 e agora 23 está numa ascendência em torno mais ou menos aí de 20% do que a gente tinha anteriormente. A grande pergunta é, né? Já deu para entender por que isso daí está acontecendo? Foi uma coisa muito aguda, né? E nós estamos achando que isso daí tem relação com a Covid. Tá? Porque foi observado um aumento de casos de AVC depois da Covid. Então, a única coisa que aconteceu que justificaria isso daí é o aumento foi o impacto da Covid. Mas antes da Covid houve a redução nos anos anteriores. Então estava tendo uma queda. A gente atribui essa queda ao melhor controle dos fatores relacionados às causas que dão AVC, né? Pressão arterial mal controlada, diabetes, colesterol, né? Então a gente estava tendo essa queda não só no Brasil, mas também em outros países desenvolvidos, igual na Europa, nos Estados Unidos. Mas agora com o aparecimento da Covid em 2020, que a gente teve esse pico muito elevado. A gente precisa estudar ainda o que aconteceu em 2019, que houve um pico também, mas depois caiu, né? Agora, esse pico que teve de 2020 para cá coincide com a Covid. Tá? Então, são necessárias novas análises dos dados que nós temos, mas, por enquanto, a única explicação que nós temos foi o advento da Covid, porque a Covid ela produz um estado inflamatório nos vasos. É isso que eu ia perguntar ao senhor. O que é que a Covid proporcionou, mexeu nas pessoas, que pode justificar isso? A Covid, assim, vamos falar assim, bem antes, né, do aparecimento das vacinas, a gente começou a observar um caso maior de pacientes com AVC na época da Covid, porque ela produz um quadro inflamatório no corpo, uma inflamação dentro das artérias, e ela leva a um estado de hipercoagulabilidade, o sangue fica mais coagulado, ele fica mais grosso, ele entope mais. Por isso uma maior incidência também de trombose nas pernas, maior incidência de embolia pulmonar, maior incidência de trombose venosa cerebral, que a gente fala. Tudo isso porque a própria Covid desencadeia mecanismo da coagulação que deixa o sangue mais grosso. Então aumentou inclusive o infarto também nesse período. Antes que alguém confunda, o senhor está relacionando isso às consequências da doença e não da vacina, como alguns bem claro, preferem. Né? Em relação à bom doença, não, isso também, né? Não em relação à vacina, tá certo? Então, porque a gente observou isso daí antes do advento da vacina. Né? Porque agora tem uma curiosidade. Na verdade, deveria perguntar para todos os médicos, mas é o senhor que está diante de mim aqui, eu me lembrei de perguntar. Então vai ter que ser para o senhor mesmo. Por que todo médico que a gente vai, independente do que a gente vai buscar lá de tratamento ou diagnóstico, primeira coisa que ele pergunta, você tomou a vacina da Covid? Por que vocês perguntam tanto assim? Isso faz muita gente pensar, deve ter alguma coisa errada com a vacina mesmo, porque os médicos ficam perguntando se eu tomei ou não tomei. Então é mais para esclarecer. Não, a vacina da Covid, primeira coisa, né? Ela controlou a pandemia. Sim. Né? Não tem dúvida, né? A gente observa os dados de casos novos de AVC, o benefício que a Covid teve em redução de novos casos, tá? Só que sim, toda a vacina, não só a vacina, toda a vacina, inclusive houve aí foram espalhadas várias notícias ruins, negativas, que a vacina provocava doença, né? A vacina, ela estimula o teu organismo a desenvolver anticorpos, defesas contra determinado agente, certo? Isso todas as vacinas, não é somente a vacina da Covid. E quando esse nosso sistema imune é estimulado a produzir isso daí, às vezes pode ocorrer reação cruzada com o nosso próprio organismo. Então, elas podem dar efeitos colaterais, as vacinas, não só a vacina da Covid, todas as Covids. Mas quando a gente analisa o benefício das vacinas numa população geral, os benefícios são inquestionáveis. Quando a gente vê a evolução da humanidade, da mortalidade da humanidade, antes e depois do advento das vacinas, a gente vê um aumento de expectativa muito grande. Tá? Então, as vacinas podem causar algum problema? Podem, mas o benefício que ela dá em toda a população
é inquestionável. Muito mais pessoas, assim, a proporção de vacina, por exemplo, da Covid que deu algum problema é de 0,001% que deu algum problema. Porque foi muita pessoa, a maioria, praticamente toda a população foi vacinada. Né? Então, aqueles eventos raros que apresentam em alguns estudos, eles podem apresentar quando você tem uma grande população vacinada. O senhor disse que nos números compilados aqui em Matão, percebeu-se esse aumento após pandemia, e que também no resto do Brasil, mas na mesma proporção? Sim, a gente precisa analisar melhor esses dados, né? Foi na mesma proporção. Um outro destaque que a gente apresentou no Congresso também foi um mau controle da pressão arterial na comunidade. Nós já tínhamos feito isso daí num bairro de Matão, com 1.000 e poucas pessoas. Agora nós conseguimos quase 5.000 pessoas num estudo que nós fizemos através do trabalho dos agentes comunitários de saúde, com o Programa de Estratégia de Saúde da Família. Então, os próprios agentes iam medindo a pressão lá. E nós tivemos mais que 50% das pessoas, em torno de 51%, 52% das pessoas com pressão arterial elevada. Né? Em torno dessas, 40% estavam tomando o medicamento corretamente. E só 25% dessas pessoas hipertensas estavam com a pressão controlada. Ou seja, de quem sabia que era hipertenso e tomava remédio certinho, só 1/4 delas estavam com a pressão controlada. Então isso daí é uma preocupação muito grande, porque a pessoa às vezes acha que ela tem a pressão alta, que está tomando o remédio dela todo dia, ela está livre de ter problemas, né? Ela acha que a pressão dela está controlada, mas não está. Se você, mesmo tomando medicamento, se você não está ferindo pelo menos uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês a sua pressão arterial, pode ser que a sua pressão esteja alta, você não está sabendo que ela está alta, e essa pressão alta pode estar causando malefícios para você, inclusive aumentando a chance de ter um AVC, um derrame, um infarto agudo do miocárdio. Então, esse foi um dado importante que nós vimos no nosso estudo. 25% das pessoas hipertensas tomando medicamento não estão com a pressão controlada. Doutor, essas mudanças todas pós-pandemia, tornando as pessoas muito mais ansiosas, e essas consequências também dentro da área do senhor da neurologia, me faz imaginar aqui que aumentou muito a demanda e que fomos pegos de surpresa, às vezes, pela necessidade de mais médicos nas especialidades afins, né? Psiquiatras, neurologistas, por exemplo. Está tendo uma busca muito grande por essas especialidades e as pessoas encontram profissionais em quantidade, dada a surpresa da pandemia, né? Não era inesperado. Sim, a demanda para esses sintomas de ansiedade, depressão, transtorno do humor, aumentou muito depois da pandemia. Já estava alta, já tinha uma demanda, uma procura muito alta. Depois da pandemia aumentou muito e a gente nota que isso daqui continua devido aos estresses que nós estamos vivendo no dia a dia, né? Guerra para tudo quanto é lado, né? As coisas que estão ocorrendo nas escolas. Então, está levando uma situação de medo muito grande da população. Né? Esse medo leva a esses quadros de ansiedade, depressão, e a necessidade de profissionais para tratar isso daí é muito grande. Tá? Inclusive existe a intenção de até clínicos, né? A intenção, e já está sendo feito isso, de formarem clínicos que consigam dar tratamento a essas condições de ansiedade, depressão, de outras condições. Os casos mais graves você encaminharia para um profissional especializado. E essas condições emocionais também estão relacionadas com causa de AVC. De AVC. Daí, exato. O meu pai acordava às 6 da manhã, puxava a enxada até às 6 da tarde, todo dia, na roça. Assim foi a vida dele. Tem uma saúde excelente, mas ele, quando conversa com a gente, fala, puxa, vocês três, que nós somos 3 irmãos, vocês levam uma vidinha bem esquisita. Por quê? Vocês vivem pressão, competição, vocês vivem num mundo corrido. Eu trabalhava, expressão dele, feito uma mula, o dia inteirinho, mas eu assoviava o dia inteiro minhas modas do Tunique Tinoco e tinha a cabeça fresca. Eu não sabia que se ia dar mesmo, se a safra de café se é melhor, pior, o que colhia lá vendia e o que deu, e a gente não tinha essas preocupações. Por que eu estou dizendo isso?
As pessoas daquele tempo, desse tempo do meu pai, teriam nessa mesma quantidade hoje em dia esses números todos de AVC, por exemplo? Que eles chamavam antes de derrame cerebral? Então, o que aconteceu é o seguinte, uma das coisas que justificam o aumento da incidência de AVC é que as pessoas estão vivendo mais, né? Ah, é? Se você comparar a expectativa de vida do ano de 1940, né, a expectativa de vida era de 40 anos da população geral. Hoje nós estamos com expectativa de vida de 73, 74 anos para homens e mulheres. Então é muito alto, o ganho que nós tivemos nisso daí foi muito alto. Uma das coisas que se atribui ao maior ganho de expectativa de vida são também as vacinas, né? Melhores das condições de higiene, saneamento básico, melhores a própria evolução da medicina, né? Com tratamentos mais potentes, né? Então as pessoas estão vivendo mais. Vivendo mais, você tem a ocorrência de de doenças que aparecem mais em idades avançadas. O AVC, o derrame está entre elas, infarto agudo no miocárdio, demência, as patologias, os cânceres, né? os tumores de uma forma geral, mas mesmo assim as pessoas estão vivendo mais. Ou seja, estamos vivendo mais, mas ao mesmo tempo topando de agora, cara assim, com doenças da velhice. Essa longevidade tem um preço. Né? Então, o preço qual que é? Você ter doenças que aparecem mais quando se vive mais. Comparando com teu pai, meus pais também, a vida era mais tranquila, sem dúvida, mas vivia-se menos. Tá? Vivia-se talvez melhor, mas o tempo de vida era menor. Tá? Estou falando assim, em termos de estatística, tem as exceções, tá certo? Agora, os avanços que nós tivemos na medicina, através dos estudos, através das pesquisas, que começaram há muitos anos, nós estamos vendo agora. Né? Por exemplo, uma coisa que nós estamos vendo, aqui em Matão, nós observamos uma redução na queda da mortalidade por AVC com esses estudos, quando nós comparamos a mortalidade por AVC no ano que nós fizemos de 2003 a 2004, sim, nós observamos a mortalidade por AVC de 2003 e 2004 e comparamos a mortalidade por AVC no período de 2015 a 2016. Nós tivemos uma redução em torno de 30%. O que houve, o que justifica essa redução da mortalidade? Os avanços que nós tivemos em todas as áreas, melhores tratamentos, melhor prevenção, AVC menos graves que nós tivemos, tá? E isso daí explica o objetivo e o papel fundamental dos estudos que nós fazemos, né, para ter melhores de condições de vida para a população no longo prazo. Olha, eu tenho uma pulga atrás da orelha, doutor, que é o seguinte: é verdade mesmo que a longevidade foi garantida, em primeiro lugar, pelo avanço da medicina, das pesquisas, da ciência, enfim, não é? Isso possibilitou uma longevidade muito maior para as pessoas. Mas para as pessoas que hoje estão nessa faixa de 70, 80 e até 90 anos, que tiveram ao longo de toda a vida uma vida mais tranquila, de menos pressão, de alimentação mais saudável, que para mim é o outro elemento que deve ter ajudado muito. Combinados, chegamos a essa longevidade. Se isso for verdade, então a minha pergunta é: vamos lembrar que de 20 anos para cá nós tornamos tudo fast food, nossa alimentação industrializada, a vida sob pressão, dormimos mal, acordamos mal, nós comemos mal e vivemos mal como eles não viviam. Daí a minha pergunta: a longevidade vai continuar a aumentar ou esse fator existencial pode regredir lá outra vez, apesar do avanço da ciência? Não só vai aumentar, não estamos falando de qualidade de vida, nós estamos falando de tempo de vida. O tempo de vida está aumentando, as pessoas estão vivendo mais, mesmo não vivendo tão bem igual viviam antes, tá? Elas estão vivendo mais. Isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Então, a expectativa de vida em países como na Alemanha, por exemplo, é mais de 80 anos. Tá? Então, as pessoas estão vivendo muito mais. Então, acredito que nós vamos passar por uma fase adaptativa, né, para esses problemas todos que nós estamos vivendo no dia a dia. Mas eu gostaria de destacar também uma outra coisa que fala a favor do aumento de
uma redução da mortalidade que nós tivemos aqui em Matão, que foram os dados que nós apresentamos lá no congresso em Curitiba, foi um trabalho que nós fizemos de melhor atendimento dos pacientes com AVC depois que a gente começou a fazer uma coisa chamada trombólise, né? Então, os pacientes, quando chegam com AVC, 80% dos casos de AVC são causados por uma veia, um vaso, uma artéria que se entope dentro do cérebro. Para tratar isso daí, já faz mais de 30 anos que existe no mundo um medicamento que você dissolve, a gente chama de trombolítico, isso daí, né? Trombolítico é injetado na artéria, na veia da pessoa, cai na circulação e dissolve o vaso, né? Rápido. E a melhora depois disso daí não é assim, cura total, tá? Mas a pessoa melhora muito e depois nos estudos mostraram que além de ficar com menos sequela, elas morrem menos, tá? Nós começamos a fazer esse tratamento aqui em Matão, mais ou menos há uns 7, 8 anos atrás, tá? Sei. Destaco com recurso do hospital, tá? O tratamento atualmente disso daí hoje gira em torno de R$5.000, tá? Não tem no SUS. E o hospital tem no SUS, mas o SUS paga alguns hospitais 1/3 desse valor, mas não paga o nosso hospital. Então, o nosso hospital arca com esses custos desse tratamento, que por paciente é em torno de R$5.000, tá? E desde 2018 nós começamos a ter aqui a telemedicina, que é uma parceria com o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Então, os pacientes, quando chegam com AVC aqui, nós entramos em contato através de um aplicativo, né? E eles acompanham o nosso atendimento aqui e vê a indicação ou não de fazer esse trombolítico, esse medicamento para dissolver o coágulo. E nesse estudo nós observamos que os pacientes, que a partir que entrou essa telemedicina, né, esse contato junto com o pessoal de Ribeirão, nós aumentamos a quantidade de pacientes que estão recebendo esse trombolítico. Esse trombolítico tem uma característica de quanto mais rápido ele é aplicado, é melhor, né? Ou seja, então quando o paciente recebe esse remédio, se ele receber em 1 hora, é melhor do que receber em 2 horas. E quando a gente começou a fazer esse tratamento, o tempo de aplicação do trombolítico foi menor também. E nós apresentamos esse dado no Congresso. E esse estudo recebeu o 2º lugar, né? Foi premiado como um dos melhores estudos que teve nesse Congresso, né? Então foi uma grande satisfação para a gente. Para Matão, para o hospital, para os senhores, para todos aí, né? Foi uma grande contribuição, porque assim, nós concorremos com trabalhos do Brasil todo, né? Tinham mais de 150 trabalhos nessa apresentação. E nós pegamos um destaque importante, uma premiação que eleva muito o nosso nome e o nome do hospital também. E esse estudo todo vai para o primeiro simpósio médico dos próximos dias 10 e 11 aqui? Então, esses dados serão apresentados no nosso simpósio, porque esse dado ele mostra que, através da tecnologia, que é a telemedicina, você amplia o acesso a pessoas a esse tipo de tratamento, né? Nós ampliamos em 3 vezes a mais o número de pacientes que estão recebendo esse tratamento depois que começou a telemedicina. Então isso daí pode ser estendido aos outros hospitais e nós vamos apresentar isso daí no nosso simpósio de urgência e emergência médica, em clínica médica, que vai ser feito no dia 10 e 11 de novembro. É o primeiro simpósio que o hospital está organizando aqui em Matão, que nós vamos fazer um trabalho educativo com alunos, residentes, médicos recém-formados, para melhorar a prática médica no atendimento dos pacientes na urgência e emergência e também nos pacientes daqui internados. Da região, esses médicos? Está sendo feito o convite para todos os médicos de Araraquara, São Carlos, Catanduva, Ribeirão Preto. Onde vai ser, doutor? Será no campus da Uniara, né? Onde era o chamado HBA, vai ser lá. É um evento com o público voltado para alunos de medicina, residentes médicos também. Então esse é o público principal que a gente quer. E o objetivo disso daí é justamente atualizar esses médicos, né, esses médicos dos futuros médicos, nas melhores formas de tratamento de pacientes graves, porque nós vamos abordar a atualização no tratamento de infarto agudo do miocárdio, AVC, pneumonia,
infecção de urina, parada cardiorrespiratória. É né? muito bom que todos participem. Arritmia cardíaca. Então, a gente quer que esses alunos, né, o evento voltado para os alunos e médicos residentes, estejam atualizados, sabendo qual que é o melhor jeito de tratar pacientes graves. E vejam também o quanto é importante isso. Desculpe. Para os médicos socorristas, por exemplo, paramédicos, aí, esse pessoal que trabalha com atendimento de urgência e emergência, Exato. Né, terá um primeiro atendimento ali muito mais aperfeiçoado. Essa é a ideia, essa é a ideia. Então, assim, a gente está sendo um polo de divulgação aqui no Hospital de Matão, um polo de divulgação de novos conhecimentos, conhecimentos atualizados, conhecimentos baseados na medicina, baseados em evidência, né? Condutas baseadas em estudos bem conduzidos para ver a melhor forma de tratar pacientes graves. Muito bem. Sr. César, parabéns por esse trabalho, essa pesquisa. Me lembro quando começou, a gente fez matérias aqui, já faz muito tempo mesmo, 13 anos já de estudos e tudo que o hospital tem feito sob seu comando nessa área. E não por acaso, portanto, premiada agora, dado o cuidado aí que tem sido dedicado, né, a esses números todos, a vários aspectos dessa pesquisa toda, e que agora, portanto, além de ter sido premiada nesse congresso em nível nacional, vai também para o primeiro simpósio médico que vai acontecer nos dias 10 e 11 de novembro aqui em Matão. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Eu gostaria também de agradecer a direção do hospital, a direção executiva, por todo o trabalho, né, superintendência do hospital, por todo o apoio que dá para que essas pesquisas, esses estudos sejam conduzidos aqui no nosso hospital, aqui na nossa cidade. Eu fiquei ainda, desculpe que eu já ia liberá-lo aqui, só mais uma perguntinha que me ficou um pouco assim. Quando a gente falou aqui sobre a longevidade garantida, sobretudo pela ciência que evoluiu, mas por hábitos também muito bons que as pessoas tinham, e esses hábitos mudaram. Hoje não temos hábitos tão saudáveis assim como há décadas passadas. E aí eu perguntei ao senhor assim, significa que a longevidade vai recuar porque um dos fatores que seria uma vida mais saudável está prejudicado? O senhor disse, não, a longevidade vai aumentar graças à ciência. O modo como as pessoas chegarão a essa longevidade é que talvez não vá ser muito bom em função do tipo de vida que nós levamos, né, dessa situação existencial. Então significa dizer, vamos continuar vivendo cada vez mais, porém talvez mais adoentados. Com uma qualidade de vida ruim. Né? Era isso mesmo que eu ideia. havia concluído. Obrigado, doutor, e um bom dia. Eu que agradeço.